Bom, mais uma vez é uma grande alegria receber o professor Alisson Leandro Mascaro aqui nos estúdios da TV 247, hoje para uma entrevista em que a gente vai discutir os rumos do mundo, a geopolítica mundial, numa conjuntura tão perturbadora, para dizer o mínimo, né? Tendo em vista o que aconteceu recentemente na Venezuela, as ameaças aí sobre Groenlândia e tal, mas a gente vai tentar lançar um olhar mais de longo prazo, né, para tentar entender por que a potência que era hegemônica está tão nervosa, ou eventualmente se a gente está assistindo de fato ao seu declínio, à queda do Império Americano, a ascensão de um novo hegemon ou um mundo multipolar. Mas antes de mais nada, Alisson, muito bem-vindo aqui mais uma vez à TV 247. Boas-vindas a você e a todo o público da TV que vai estar nos assistindo. Obrigado, querido Leonardo. Para mim é uma alegria estar aqui no estúdio da TV 247, junto com você e junto com todo o público da nossa TV 247, para essa reflexão que, somando-se àquela do cotidiano, dos acontecimentos do dia a dia, também tem que dar conta de uma inquietação que todas e todos têm, de entender o sentido e o longo prazo da própria vida política e social, porque nenhum ser humano consegue viver apenas daquela que é a inquietação de cada dia. Óbvio que a inquietação momentânea do cotidiano, ela nos toma, ela nos chama, porque as pessoas precisam pagar conta, precisam entender o funcionamento daquilo que amanhã é a rua bloqueada, a água que faltou, a energia que acabou, mas em todas as pessoas existe uma certa pergunta que muitas vezes fica ocultada, não vem à tona, sobre o que é esse mundo. O mundo vai acabar, haverá uma guerra, a economia do mundo, para que caminho vai? E essas dimensões de reflexão muitas vezes não são atendidas naquilo que é esse turbilhão das informações cotidianas, porque não é pelo celular, numa mensagem de internet, que alguém diz por lá, o capitalismo veio daqui, vai para lá, em 40 anos o mundo é outro, ou é este, ou algo assim. Então eu penso que a possibilidade de estarmos aqui, inclusive, neste momento, fazendo essa reflexão, também é uma espécie de aprendizado ou de consolidação de um conjunto de saberes e reflexões que a história tem para nos permitir, com muita serenidade, interpelar o amanhã, porque toda vez que as pessoas tendem a considerar a sociedade, a economia, a geopolítica, nos termos daquilo que é a sua emoção momentânea, nós jogamos o imediato para aquilo que é o longo prazo. Então nós olhamos o Trump e dizemos o mundo está muito mal. Eventualmente alguém olha para um outro governante menos pior que o Trump e diz melhorou. Mas não é só isso, é preciso entender as grandes movimentações. Então, aqui, inclusive para o nosso público querido da TV 247, eu penso que essa reflexão de hoje permitirá trazer uma consolidação pelo menos centenária, mais que centenária, sobre quais são os recursos e ferramentas intelectuais que nós temos para entender movimentos como, por exemplo, da geopolítica e da economia mundial. O capitalismo tem 200 anos. O que mudou nesses 200 anos e o que é invariável? Muita coisa mudou e algumas questões são nucleares, centrais. Se nós tomarmos isso em mão, nós entendemos também aquilo que pode mudar e, eventualmente, aquilo que se põe, que permanece como estável. Eu penso que a partir daí nós conseguimos, inclusive, ter mais energia para entender o que neste mundo que parece para nós caótico é caótico mesmo e o que são, quais são as peças contra as quais devemos lutar. É muito interessante isso que você falou, porque na verdade o que parece caótico também faz parte de uma certa ordem, né? Quer dizer, ou uma desordem que caminha para uma nova ordem, né? Quer dizer, tudo está caminhando para alguma direção, está progredindo, se desenvolvendo num determinado rumo. Então a gente pode olhar para o Trump, congelar essa fotografia e dizer o seguinte, quer dizer, então o mundo vai afundar no mais absoluto fascismo, reacionarismo, etc. e tal. Ao mesmo tempo, quer dizer, a gente pode olhar para o Trump e falar o seguinte, olha que interessante, quer dizer, ele é o retrato do colapso do sistema capitalista ou do sistema imperialista. Então,
O que seria a maneira correta de olhar para isso? Não só Trump, se a gente juntar Trump, Epstein, tudo que está vindo à tona, a gente está assistindo a implosão do sistema? É um colapso ou é a consolidação de uma ordem fascista? Eu penso que devemos analisar, quebrar essa estrutura inteira e entender os seus pedaços. Em 200 anos de capitalismo, e por que eu digo 200 anos? Porque muitas vezes as pessoas têm a dimensão de que desde que há dinheiro já há capitalismo. Desde que há dinheiro, como nós conhecemos num nível muito superficial, que é o final da Idade Média e início da Idade Moderna, Renascimento, existe uma atividade mercantil, mas não havia produção capitalista, porque a produção era feudal e em regiões do mundo, como por exemplo o continente americano, escravista, escravismo colonial. O capitalismo, como nós conhecemos, tem 200 e poucos anos, é a Revolução Industrial. Nesses 200 e poucos anos, algumas questões são invariáveis. Uma delas, toda a lógica que governa a política das sociedades é uma lógica voltada à acumulação. Então não há nível de interesse social em 200 e poucos anos que não tenha se orientado à acumulação, tirando as experiências que tentaram romper a acumulação, como foram as experiências socialistas. Dentro do capitalismo sempre é o interesse da acumulação. O que eu quero dizer nesse sentido? Quem acumula mais ganha mais poder. Quem acumula menos, não adianta seus recursos morais, não adianta sua discursividade, enfim, em favor de direitos tais e quais, perdeu. A grande dimensão é que no século XIX esse poder de acumulação estava concentrado nas mãos europeias, basicamente no país que foi a sede principal da Revolução Industrial, que era a Inglaterra, parcialmente a França, e depois, muito lateralmente, Alemanha, Itália. Bem, esse poder no século XIX, que era o poder da acumulação, gerou um poder político e geopolítico, de tal modo que, no final do século XIX, houve uma nova colonização do globo, do mundo, organizada a partir da Inglaterra e a partir da França. Eles ratearam pedaços da África, pedaços da Ásia, um pouco da América já estava também nesse contexto desde o tempo da colonização, mas criou-se uma geopolítica a partir de um poder de acumulação já dado. Quando isto mudou, a acumulação sendo o eixo do mundo não mudou nunca em 200 anos. Mas quem tem a acumulação, isso mudou. Porque na entrada do século XX, este modelo inglês-francês de industrialização se tornou menor em termos de dinâmica, de empuxo histórico, em face do modelo dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos tinham geografia melhor, tinham recursos minerais melhores, tinham geopolítica que se estendia por territórios maiores, ele tinha a América Latina como sua colonizada na prática, de tal sorte que os Estados Unidos, com o passar da Primeira Guerra Mundial e, então, ao cabo na Segunda Guerra Mundial, tomam o poder geopolítico do mundo nas mãos. Então há uma transferência da Inglaterra para Estados Unidos. Peculiarmente, foi uma passagem histórica não tão sentida pelas sociedades do mundo, porque muito raramente uma sociedade passa o poder para outra, sendo esta outra uma antiga colônia daquela. Muitas pessoas avaliam, Alisson, inclusive, que a Inglaterra passa o comando para os Estados Unidos, mas senta no banco do passageiro. Então fica ali como copilota. Sim, porque na verdade é a mesma língua, é a mesma cultura, é a mesma base, é a mesma matriz religiosa, de tal modo que o filho faz o serviço pelo pai. Isso. Enfim, então vai lá. Entrega os anéis. Entrega os anéis. De tal modo que nós não entendemos um processo de passagem de bastão dentro do capitalismo, porque a mesma língua que no Brasil era aquela que trouxe a ferrovia no século XIX, que era o inglês, é a mesma que no século XX faz a indústria Ford, Chevrolet e outras mais. Aliança para o Progresso. Todas mais. Então a cultura é basicamente a mesma, embora o motor geopolítico passou. Pois bem, os termos de que a acumulação gera o poder se mantêm até hoje. Então quem tiver acumulação terá o poder geopolítico. A grande novidade é que, nos últimos 50 anos, o poder da acumulação, o poder de fazer riqueza, começa a se concentrar fortemente na China. E então, por conta disso, agora se abre uma dimensão histórica muito novidadeira, pelo menos se tomarmos 200 anos de capitalismo. Em 200 anos,
Desde que há capitalismo, o capitalismo tem por centro, claro, teve outros juntos com aquele centro, mas no centro o capitalismo falava inglês. E agora, repentinamente, troca a língua. Enfim, agora, repentinamente, inclusive, troca a cultura. Não é um Atlântico separando duas culturas iguais. É o Pacífico. E então, a China começa a ter um poder econômico que, obviamente, redunda em uma espécie de projeção política. Porque esta projeção, efetivamente, faz com que quem possa ter um dinheiro suficiente para contratar a banda também poderia escolher a música dessa banda. Não por acaso a China lançou recentemente uma iniciativa de governança global, né, que foi a última iniciativa lançada pelo presidente Xi Jinping. Então a gente percebe, quer dizer, que é um país que já se enxerga como um protagonista da ordem internacional. Né? E por conta disso, agora vem o problema no nível da acumulação, antes de falarmos do problema do nível político. A geopolítica é sempre uma dimensão de tensão, conflito, e nós temos que decompor quais são essas dimensões. No nível da acumulação, que é o nível mais central, mais decisivo, como se dá essa dimensão? A estratégia de acumulação da China é uma estratégia de acumulação capitalista. Produzir, vender mercadoria, portanto, produzir por X, vender por mais que X e entesourar a partir daí. A forma de operação do trabalho na China também é uma forma capitalista, o trabalho é assalariado. Então, há uma classe trabalhadora que vende força de trabalho para empresas. Muito bem. Ocorre que a China apostou, e esta aposta sempre é mais correta em longo prazo do que em curto prazo, a China apostou numa ferramenta que ela, na história do capitalismo, se revelou a ferramenta mais estabilizadora da própria acumulação. Esta ferramenta é o investimento na produção. Então é aquilo que no século XX se chamou Fordismo. O capitalismo industrial. O capitalismo industrial. Ford porque é exatamente o símbolo de uma máquina industrial. Pois bem, como era a indústria automobilística Ford. A China apostou nessa dimensão. Aquilo que se tem em termos de acumulação se investe na produção. Os Estados Unidos, que na década de 70 estavam no auge da acumulação mundial e já percebiam que a sua nêmesis, a sua antípoda, que era a União Soviética, não conseguiu subir para além de um patamar, os próprios Estados Unidos perceberam que havia uma possibilidade de, num mundo que seria não mais bipolar, mas unipolar, romper com certas travas que tinha para a hiperacumulação. Então, na década de 70 para 80, vem o que se chama de neoliberalismo, que é um regime de acumulação pós-fordista. Esse regime de acumulação pós-fordista não teve que dar tanto investimento em produção, salário, consumo, circuito de comércio e consumo popular, e então passou a haver uma hiperacumulação financeira. Pois bem, esta é a causa central da queda relativa do poder geopolítico estadunidense, porque perdeu o motor central de acumulação para esta acumulação financeira. A financiarização do capitalismo, vamos dizer assim. Que permitiu aos Estados Unidos, no início desse processo, décadas de 70, 80, 90, um hipercrescimento econômico sustentado na base de ficção, que eram títulos, papéis e coisas mais, que fazem com que a riqueza que gira em torno dos Estados Unidos e do mundo capitalista seja muito e muito maior do que aquela realidade produtiva que ela tem. Então, o que circula de papéis no mundo, o lastro disso em PIB real é muito maior do que o dado. Não por acaso, só uma coincidência desta semana, né? Essa é uma entrevista gravada hoje no dia 10 de fevereiro, a China anunciou ou determinou que os seus bancos parassem de comprar títulos da dívida dos Estados Unidos. Então está começando esse descasamento China e Estados Unidos, ele tende a se aprofundar muito nos próximos anos e isso vai ter muitas repercussões, né, Adson? E aí, neste nível de acumulação, os Estados Unidos por 40 anos apostam na financiarização e desmontam aqueles que são os recursos básicos para a produção. Um deles, muito esquecido pelas pessoas, são as próprias forças produtivas no nível daqueles que são os produtores, os agentes da produção. Então são 40 anos, no mínimo, de Estados Unidos, nos quais a formação intelectual é rebaixada
em troca de gritarias, em troca de preconceitos, ofensas, espetáculos midiáticos por redes sociais, e uma população inteira é cultivada nesta ignorância. Enfim, é uma população tendente cada vez mais a ser crente, a ser fanática religiosa, menos dada a entendimento como, por exemplo, geografia, história, questões, enfim, das engenharias. Nesse sentido, a China faz o contrário. A China seria uma sociedade de engenheiros, enquanto os Estados Unidos são uma sociedade de influenciadores, vamos dizer assim. Exatamente. De algum modo, nós temos de um lado as ciências exatas naturais, no caso chinês, e do outro lado nós temos crença, que é o que sustenta a base dos Estados Unidos. Crença no nível metafísico, enfim, religiosas e influências, outros mais. Nesse sentido, perdendo-se pelo menos uma longa geração, depende do que se conta por geração, mas se nós tomarmos um espaço de 40 anos, aí já existem várias gerações, os Estados Unidos não têm cultura, não têm educação, não têm, eu diria, força produtiva para retomar esta produção industrial de ponta tão rapidamente, porque ela não tem essa força. Só um detalhe interessante, quer dizer, o Trump ele parece uma tentativa desesperada, ele enxerga o problema, ele intui, né, a decadência americana, tanto que o slogan é Make America Great Again, né? E ele quer uma volta ao tempo em que os Estados Unidos produziam bens, né, efetivamente. Tanto que ele quer obrigar, por exemplo, que Taiwan transfira 40% da produção de chips para os Estados Unidos, o que Taiwan já disse que é inviável. Ele queria, no primeiro mandato, que o iPhone fosse produzido nos Estados Unidos. Ele quer proibir o Canadá de importar carros elétricos chineses. Ou seja, ele quer uma sociedade americana produzindo bens. Só que talvez isso tenha se tornado inviável, né? Quer dizer, pelo atraso estadunidense em relação ao seu grande competidor, né? Porque também a lógica imediatista desse resgate da produção é sempre uma lógica consubstanciada em objetos. O que eu chamo aqui de objetos? Ele percebe que Taiwan faz um chip que os Estados Unidos não fazem, então ele quer o chip. Mas o problema não é querer isto, o leite do Canadá nos Estados Unidos. Ele consolida isto em alguns objetos. Ele tem um certo fetichismo por pensar dados muito específicos, a terra rara em específico, ou algo assim, as terras raras. De tal modo que ele não sabe aqui organizar aquilo que é o circuito geral da produção, porque não se trata do leite ou do chip. É a universidade, pesquisa, né, formação intelectual. Toda uma base pela qual, tanto faz se seja chip ou leite ou qualquer coisa do nível, há uma plataforma geral de produção. Tanto é que a China não é especializada em X ou Y, em qualquer produção que demande o mundo e que ela possa produzir. Portanto, ela tem uma estrutura que leva a esse ponto. Que é muito interessante, quer dizer, que o que na verdade mais distingue a China hoje dos outros países, eu acho que é a capacidade industrial em todos os setores. Quer dizer, é quase que a tecnologia da indústria, vamos dizer assim. Como produzir qualquer coisa. Esse terno, esse relógio, essa camisa, esse celular, essa garrafa, qualquer coisa. E a câmera que está nos pegando. Essa câmera, qualquer coisa. A luz, tudo. E por causa disso, existe também uma certa leitura, eu diria até imediatista, entre nossas companheiras e companheiros de esquerda, que diz assim: falta alguma coisa para a China concorrer com os Estados Unidos na base do chip, que é um certo chip que os Estados Unidos ainda fazem e a China não faz. Nanômetros, alguma coisa dessa. Esta leitura seria uma espécie de passagem para o lado progressista de um vício do lado também reacionário, que é tornar cortado por objeto, especificado em objeto, o que deve ser pensado em plano geral. Porque a questão central da China não é se ela tem um chip a mais ou a menos do que os Estados Unidos, mas é uma estratégia geral de sustentação da produção e da acumulação, na qual um chip de última geração melhor do que o dos Estados Unidos efetivamente gera possibilidade de acumulação maior. Mas eventualmente não o tendo este chip e tendo todo o contexto, ela ganha no contexto, ela ganha na estrutura geral, porque pode ter um chip ainda menor do que o outro, mas o outro só tem esse chip e o resto perde. De tal sorte que nós temos aqui uma questão decisiva que não é a tornar a leitura de quem ganha no capitalismo uma leitura do objeto produzido. Isso eu diria que seria uma espécie de fetichismo muito banal de dizer, então quem tiver o melhor chip ganha, ou então quem chegar na Lua primeiro ganha ou perde. Enfim,
nenhuma dessas dimensões. Eu diria que é um quadro geral que permite a acumulação, até porque a acumulação ela se dá, não é no nível de chip ou no nível da indústria tal e qual, ela se dá no nível geral. Quando se pensa em geopolítica mundial, se diz a China ganha tantos trilhões de dólares, os Estados Unidos ganham X trilhões de dólares. Essa pergunta é no todo, não é especificada. Então, estou dizendo com isso que não adianta pensarmos também, porque eu vou chegar agora ao nível geopolítico, não só econômico, alguém tem navio melhor que o outro, tal e qual. Tudo bem, mas via de regra o navio e a arma não são para ser usados, para testar, para ver se um chega com 1 metro a mais que o outro. São para não ser usados. Então, agora vem a dimensão da crise e da condição econômica da reprodução do capitalismo, não apenas no espaço, eu diria, econômico estricto sensu, mas no espaço político. Porque os Estados Unidos têm um modelo muito particular, que é uma espécie de herança do modelo europeu, que era um modelo inglês, um modelo alemão, um modelo belga, que é um modelo de uma presença imperialista extremamente nociva no plano militar e no plano político. Esta nocividade no plano político, eu diria que talvez seja uma modalidade muito típica na idade contemporânea desse modelo ocidental. Porque este modelo que se põe aqui em termos de imperialismo é um modelo que tem na violência militar um dos seus sustentáculos. E nesta dimensão, os países que vêm de uma tradição dominada, periférica, pensam e se organizaram no último século naquilo que é a sua base, naquela que é a sua estrutura militar, pensam no modelo de defesa, que não sejam atravessados, como a China foi pelo Japão, como a China foi também pela Inglaterra no século XIX e, eventualmente, por estas forças que hoje seriam dos Estados Unidos. Aquela que é a leitura chinesa de mundo, por conta inclusive da pobreza político-militar chinesa no século XIX e XX, é uma visão de resguardar seu espaço político e geopolítico imediato. É verdade, a China teve inclusive escaramuças muito particulares com a União Soviética, naquele tempo lá das décadas de 60, 70, mesmo 80, também teve escaramuças muito peculiares, como por exemplo com o Vietnã. Enfim, teve uma dificuldade em apoiar a luta vietnamita no tempo das guerras heróicas de Ho Chi Minh, muito grande. Mas são disputas em nível, eu diria, muito local, muito fronteiriço. No plano geral, a China, desde que é potência de acumulação, desde que é potência central econômica, ela não tem investimentos especiais em guerrear com outros países, não se vê uma dimensão como tal. E então, nesse momento, existe um paradoxo e existe também uma espécie de balanço que gera, eu diria, a indução das próximas décadas. Os Estados Unidos têm um poder de acumulação imenso. A China tem um poder de acumulação imenso. A briga para saber se uma está acima da outra passa a ser uma briga quase simbólica, mas é fato que os dois têm um poder de acumulação muito grande. Só que o poder de acumulação dos Estados Unidos é declinante, relativamente declinante, não quer dizer que amanhã é zero, enfim, quer dizer que amanhã não cresce tanto quanto cresceu. E o poder de acumulação da China é crescente. Nesse sentido, se pode ver que aqui existe uma boca de jacaré que um dia dá em China bem para cima e em Estados Unidos mais para baixo. Por enquanto estão ali próximos em termos de economia. Bem, a questão decisiva é que os Estados Unidos têm algo que a China não tem. E este algo é exatamente essa dimensão militar guerreira de imposição imperialista no mundo. Isso não é o histórico da China. E a China, inclusive, tem uma virtude que é eventualmente lida por alguns como seu defeito, que é um sustentáculo ideológico advindo de uma revolução socialista e advindo de uma organização de um partido comunista, que teria muita dificuldade ideológica em sustentar que tomará um país do mundo apenas para acumular as riquezas e as fontes e divisas daquele país. Como uma manobra defensiva que seja. É muito difícil. Eventualmente uma manobra defensiva se explica para a defesa geopolítica da China. Mas para tomar simplesmente o petróleo como os Estados Unidos tomam da Venezuela, é quase um desplante, uma dimensão como tal. Então o que eu diria é que a China tem uma virtude que eventualmente, em momentos de posição militar imperialista,
faz com que ela não consiga navegar como navegam os Estados Unidos. E isso é virtude chinesa e é defeito dos Estados Unidos. Mas o fato é que, ao ter um poder produtivo financeiro relativamente declinante, só resta aos Estados Unidos uma coisa que eles têm e o resto do mundo não tem. É o poder da bala, o poder da força. Nesse sentido, só resta isso a partir de agora aos Estados Unidos. Porque já de 30, 40 anos, isto tem sido a tônica, tentando salvar uma acumulação. Esse poder da força, ele pode ser até um sinal de fraqueza, né, estratégica. Mas o fato é que, vamos dizer assim, no curtíssimo prazo, a força funciona. Sim. Como a gente está vendo. Sim. E nesse sentido, o que nós temos já desde o final do século XX, início do século XXI, é uma tentativa de manter o nível de exploração e acumulação fechando a conta com base militar. Então é o petróleo do Iraque, é o petróleo de outros países do Oriente Médio, principalmente, é o petróleo da Venezuela, é golpe no Brasil contra Dilma Rousseff para tentar pegar o espaço que era da empreiteira do Brasil para uma empreiteira dos Estados Unidos, coisas nesse sentido. Eu diria que este modelo não é uma novidade, esse modelo é antigo já dos Estados Unidos, porque quem tem o poder militar sempre vai usá-lo, ele deu golpe no mundo por muito tempo e continua dando. No entanto, esse modelo passa a ser cada vez mais dependente desta posição militar. Não quer dizer que é exclusivo disso. Nós não podemos desconhecer o poder da indústria estadunidense, porque não é que ela acabou e não tem mais nada. Ela ainda tem muito para produzir e tem um território só lá dentro vastíssimo em termos minerais, em termos de recursos, tem água, tem toda uma série de dimensões básicas ali para a produção. Mas o fato é que a conta só fecha com posição militar. Só que essa conta, agora vem a questão aqui decisiva, ela faz muito sentido em curto prazo. Para um governo Trump, ou dois governos Trumps, ou mesmo dois governos Trumps com um Biden no meio, que são 12 anos, essa conta militar faz sentido, porque ela aguenta o país mais ou menos com o mesmo padrão de exploração por 20, 30 anos. A grande questão é que este modelo, este modo de ser, não aguenta 50 anos. Porque em 50 anos, guerreando com o mundo, perdem-se as pontes também políticas, institucionais e mesmo negociais com o mundo. O dólar não acaba da noite para o dia, mas cada ano que passa ele acaba um pouquinho. E ele perdendo este poder relativo um pouquinho por ano, ele aguenta 20 anos se mantendo mais ou menos desse modo, mas para 30 não aguenta. Então eu diria que a grande dimensão que se tem hoje é esse poder que vai declinando aos poucos dos Estados Unidos e que quanto mais declina, mais redundará em violência, em exército, em guerra ou em dimensão desse nível. O quanto esse modelo é prejudicial ao mundo e prejudicial aos Estados Unidos, porque enquanto se gasta uma quantia de trilhões com guerra, a China não gasta. E, portanto, pode reinvestir em produção, pesquisa, indústria, mesmo esta geopolítica de amigos, de influência, de financiamento de produção em outros países, de rota da seda e coisas mais. O quanto isto vai em médio e longo prazo? Eu diria que este preço nunca é um declínio tão suave, tão numa certa linha, porque sempre no meio disso entra o elemento inesperado, que é o elemento da crise. 2008 foi um primeiro enorme soluço desse modelo pós-fordista. Que não acabou até hoje. Que não acabou até hoje. E esse modelo tende efetivamente a mais soluços até um momento em que esta estrutura estadunidense, em médio e longo prazo, inexoravelmente chega à hecatombe. Por que chega à hecatombe? Porque esse modelo estadunidense é plantado em financiarização muito maior do que a produção. E numa hora de crise extrema, na hora de liquidez do papel, do dólar, daquilo que é um investimento simplesmente financeiro, em termos de concretude, os Estados Unidos não têm para entregar para si, não é só para o resto do mundo. De tal modo que, em uma crise extrema, os Estados Unidos são uma sociedade que implode. Ou ele leva um pedaço enorme do mundo com ele, ou o mundo inteiro, ou então, se China, outros países, eventualmente que nós chamamos de BRICS, conseguem ter um desgarramento parcial dos Estados Unidos, essa crise será então estadunidense e dos seus parceiros, circuito OTAN, circuito dólar, circuito anglo-saxão. Mas o fato é, nós não escapamos em médio e longo prazo de uma crise estrutural que chega às raias da hecatombe.
Nesse sentido, então, países como o Brasil, se estão muito vinculados a esse poder estadunidense, caem juntos violentamente. Se conseguem escapar parcialmente, tem um certo resguardo. Quer dizer, o seu cenário, então, ele é um cenário de, ainda que seja um declínio lento, gradual, né, e previsível, pode ser um cenário de implosão, de colapso, né? Nesse cenário, nesse contexto, qual que é a melhor forma para um país na periferia do capitalismo, Brasil, e enfrentar uma figura como Donald Trump? Paciência histórica, jogar como Garrincha, como Pelé, ficar tocando de lado. Qual é a estratégia? Porque você percebe claramente, quer dizer, o Lula, ele é uma pessoa, o presidente Lula, vinculado a essa ideia de sul global, de uma nova ordem internacional, de mundo multipolar, etc. e tal. Ao mesmo tempo, ultimamente, ele tem declarado com frequência a sua relação muito próxima com Trump, a amizade, a química, amor à primeira vista, etc. e tal. Então é aquela coisa, ele sabe que ele está lidando com uma fera ferida, né, muito violenta, mas ele quer chegar do outro lado do rio. Como fazer? Eu penso que são duas dimensões que se apresentam aí. Uma delas é como um país como o Brasil, que é um país semi-periférico do mundo, não tão periférico, mas também não tão central. Desarmado, como ele lida com Trump. E desarmado intelectualmente. Mais do que das armas físicas. Desarmado militarmente, ideologicamente. Né? Uma questão é como ele lida com Trump. Outra questão é como ele lida com um sistema geopolítico, capitalista, imperialista, que tem em Trump hoje o seu gerente principal. Porque é bem diferente uma leitura de lidar com Trump e lidar com os Estados Unidos e o imperialismo e o capitalismo. O Trump tem a dimensão de 4 anos, tem a dimensão do estrago que faz a figura dele. Outra coisa é o estrago que fazem os Estados Unidos. Sim, mas ele não está. É interessante essa distinção, mas ele não está dissociado. Ele está lá porque ele tem um aval. Ele é o imperialismo hoje. Então, ele tem o aval do sistema para fazer isso. Ele até pode ser descartado a qualquer momento. Pode ser descartado amanhã, depois de amanhã. Qualquer presidente dos Estados Unidos é a representação do imperialismo naquele momento. Não, sim, mas, por exemplo, a gente já teve presidentes dos Estados Unidos assassinados, então, desaparecidos, aquela coisa. Sim. Se ele está lá, é porque ele tem a sustentação do sistema. Né? Alguma sustentação, sim. Provoca o caos. Ao mesmo tempo que ele provoca o caos, existe isso que você falou, que é o poder permanente lá. Né? Que tem essa visão, quer dizer, o poder permanente pode ter chegado à conclusão, Alisson, de que nesse declínio irreversível, né, a estratégia atual é criar confusão. Sim, pode ser isso. Sim. Agora, neste horizonte, eu penso que haja 2 movimentos. Um deles é aquele do imediato. E esse imediato é, inclusive, uma espécie de reflexão de como operar naquele que é um interesse que as pessoas brincam como sendo o interesse de um louco, mas que não é. Como operar com essas idiosincrasias do cotidiano? É alguém que diz assim, agora eu vou invadir tal país. Então ele faz algum gesto por aí estriônico. Eu diria que o presidente Lula é bem talhado para essa dimensão de ter que enfrentar figuras tão esdrúxulas quanto a de Donald Trump. Porque tem que se ter um jeito de amaciar uma fera, enfim, tem que se ter um jeito de chegar para um louco, dito louco, que não é, e lidar com ela. Enfim, egos, vaidades, essa dimensão presidencial existe. Outra questão é que faz um país com a pujança do Brasil, mas periférico no mundo, para escapar das garras do imperialismo e desta dominação capitalista. Essa é outra dimensão, porque ela não é uma dimensão de ganho eleitoral, ela é uma dimensão de longo prazo. E se nós observarmos, no mesmo tempo em que os Estados Unidos tomam a opção neoliberal, logo em seguida o Brasil toma também. Neste mesmo tempo, a China toma um modelo, um regime de acumulação que explora o neoliberalismo, mas mantém as garras da produção em seu favor. Não, mas é muito interessante, porque a China explora o neoliberalismo dos outros para tirar vantagem. Perfeito. Quer dizer, já que eles querem se desindustrializar... Me industrializo eu. Exatamente. E por causa disso, então tem um problema que aí não é especificamente de um governo, mas é de uma lógica geral de acumulação de um país como o Brasil. Esta lógica geral, ela
cada vez mais foi se despindo na década de 80 e 90 das pretensões de um país desenvolvimentista soberano no nível econômico, político. Então, nós observamos uma espécie de gosto acentuado das classes burguesas do Brasil e também das classes políticas por uma opção neoliberal, por uma opção não industrializadora, por uma opção, enfim, de perda daquela capacidade que já teve em algum momento, não teve tão espetacular, mas teve alguma. Pois bem, nesse sentido, a pergunta central é como acoplar-se a um movimento do mundo de industrialização atual e como ser um desses motores, porque não basta apenas se acoplar, porque também se acoplar seria ser caudatário de algum movimento. Mas o que há no Brasil em termos de potencial no mundo? Esta forma de organização em países periféricos, como é o Brasil, muito improvavelmente vai se dar por consciência de uma burguesia nacional. A gente percebe isso claramente. Praticamente impossível que isso se dê. O exemplo... A burguesia nacional ela quer o aprofundamento do neoliberalismo. Ela é sócia do neoliberalismo. Ela é sócia. Ela é sócia, inclusive, do imperialismo estadunidense. Eu recomendo aí o meu livro de Sociologia do Brasil, que trabalha exatamente com essa dimensão dos impasses que um modelo de burguesia subimperialista tem para sair do imperialismo. Ela não quer sair, ela quer exatamente esse modelo que já é o dela. Pois bem, então esta dimensão faz com que um país como o Brasil demande uma solução que historicamente países como Rússia e China tiveram. A Rússia na Revolução, a China na Revolução. Este modelo de revolução, num país como o Brasil, se apresenta hoje como uma espécie de desplante, porque não se vê em lugar nenhum uma dimensão como tal. E aqui cabe, então, a reflexão chega nesse nível, uma mirada a respeito dos 200 anos de capitalismo, como se dão os movimentos de mudança social. Eu penso que aqui talvez haja o estado da arte, da reflexão filosófica, política, científica, sobre como uma sociedade muda. Porque a sociedade não muda, segundo nós imaginamos por aí, neste modelo eleitoral, yes we can, então vai lá o Obama, enfim, não muda nada, muda, enfim, apenas... Muda a representação. Só uma figura que está lá pela frente de um poder que está lá dado estruturalmente. Como muda uma sociedade? Uma sociedade muda quando ela altera a sua estrutura produtiva e de acumulação. Então, o que se chama revolução, qualquer coisa pode ser chamada revolução, inclusive, porque é uma palavra banal. Hoje, inclusive, é muito comum a pessoa usar revolução como se fosse slogan de venda. Enfim, eu quero revolucionar minha mente. Enfim, é bem complicado usarmos essa dimensão. Quase autoajuda. Enfim, tem uma conexão entre revolução e autoajuda. Se for usar revolução para qualquer coisa, cabe para qualquer coisa. Mas estou dizendo em termos científicos muito estritos. A revolução não é simplesmente uma mudança de gerência política ou de forma de governo. A revolução é uma mudança de estrutura social no nível produtivo. Por isso que muito dificilmente um cientista ou uma cientista que tivessem mínimo de vergonha na cara diriam que 1964, o golpe militar, possa ser chamado de revolução de 64, porque este modelo que se deu com o golpe militar foi de manutenção de uma certa ordem de exploração capitalista, não foi de alteração de nada dessas esferas. Com muita dificuldade estender-se-ia algo de revolução por causa da Revolução de 30, que teoricamente rompeu com um pacto, né? Um certo pacto da República Velha. Mas só, mesmo assim, é difícil chamar 30 de uma revolução total do modo de produção, que não existiu. Uma revolução burguesa. Naquela acumulação que ali estava dada. Pois bem. Mas foi um impulso, né? Foi. Não dá para menosprezar esse impulso para o progresso. Com certeza. Agora, que dimensão é essa? Muda-se um tempo histórico com revolução. E como uma revolução se apresenta? Ela nunca se apresenta como um evento isolado, porque quando nós observamos o caso da Rússia, que gera em seguida a União Soviética em 17, nós temos uma tendência a imaginar que aquilo é um raio em céu azul, que do nada, da noite para o dia, um país enorme, que era a Rússia, territorialmente sempre foi o maior do mundo, que esse país um dia fez uma revolução soviética. E esta revolução socialista, liderada por Lenin, era muito inesperada naquele país, isso é verdade. Era um país muito atrasado, feudal, czarista. O problema não é
a linha de frente de que alguém tenha liderado uma revolução e uma vanguarda a tenha feito. O problema é uma certa estrutura de um tempo histórico cuja crise do capitalismo fazia com que vários movimentos ideológicos e políticos e tentativas pelo mundo fossem tentativas de romper com este quadro político. E isso não era exclusivo da Rússia. Nesse sentido, a Rússia fez sua revolução ainda a quente daquele movimento que estava quase no final, mas ainda estava presente, que era a Primeira Grande Guerra Mundial. Então havia sociedades em contraposição guerreira uma com a outra. E a Rússia se aproveitou de brigas, guerras interimperialistas muito profundas entre as potências imperialistas. Então, enquanto elas se estapeavam, ali houve um espaço. Então não se pode acreditar simplesmente a força de vontade de dizer assim, Lenin foi adiante, ele e aquelas e aqueles valorosos da vanguarda russa fizeram a revolução. É óbvio que foram essas pessoas com grande dispêndio de energia, grande coragem, grande articulação, grande astúcia que geraram esse processo, porque não fossem essas pessoas também não haveria. Não é por osmose que as coisas acontecem. Mas havia contradições de um tempo histórico que permitiam esta passagem grande. Pois bem, nestes anos de pós-fordismo, tendencialmente nesses 50 anos, o capitalismo tem conseguido amortizar suas crises na base de uma grande ordem repressiva e, junto com isso, uma grande dominação ideológica. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é ao fato de que, em termos de presença militar, o imperialismo atual consegue proezas sem muito custo. Por anos a fio nós pensamos, como é que se derrubaria o regime chavista? Vejamos nós que os Estados Unidos conseguiram algo muito impressionante, que era tirar efetivamente Nicolás Maduro do poder sem fazer custos substanciais de guerra. Pareceu um passeio no parque. Tudo bem, houve por lá uma centena de pessoas que morreram. Proporcionalmente, né? Mas proporcionalmente ao que seria um custo de uma guerra. Ao que foi, por exemplo, a queda do Saddam Hussein, por exemplo. Foi altamente fácil este processo. Então, existe um poder repressivo cada vez mais sofisticado, que tira liminarmente tudo isso do poder, uma pessoa do poder, só que agora vem um outro detalhe. Existe uma base ideológica que legitima qualquer ato abominável sem que ele possa ser espetacular, sem que ele possa ser aberrante para as massas. Então, neste momento que eu estou gravando aqui com Leonardo Atush, a maioria da população brasileira apoia. Fevereiro de 2026, neste momento, Nicolás Maduro e sua companheira estão presos nos Estados Unidos e o mundo anda normalmente. Não acontece nenhuma manifestação, nenhuma corte internacional de direitos humanos está chorando, protestando, algo assim, de tal sorte que a cultura do mundo é anestesiada, é posta para acreditar, aceitar, não ter o que fazer com fatos como estes. Agora vem uma dificuldade enorme. Por quê? Porque as revoluções do início do século XX se davam num contexto de várias potências imperialistas brigando entre si. Então, quando eram várias, escapava uma coisa, escapava um nesse contexto geral. E não havia, embora a ideologia seja uma só, mas havia nuances ideológicas por país. Então a França apregoava a liberdade, a Alemanha apregoava a força da centralização da produção, a Inglaterra outra coisa, a Itália outra, de tal sorte que havia várias, eu diria, ideologias com I minúsculo, que eram todas plurais de uma ideologia só do capital, mas havia várias em I minúsculo. A tragédia da sociedade do século XXI, é o que eu tenho escrito nos livros nestes anos e tenho falado muito, é que aquela ideologia com I maiúsculo, que é o capitalismo, cada vez mais também tem se concentrado em uma ideologia só com I minúsculo. Não tem mais tantas ideologias com I minúsculo como, por exemplo, havia a francesa, a alemã, a inglesa e a italiana. Basicamente, a grande ideologia do capital é a ideologia imediata do capital, porque as pessoas no mundo, Brasil, Venezuela, qualquer lugar do mundo, o que elas recebem como informação ideológica é a mesma rede social dos Estados Unidos. É o mesmo Instagram, é o mesmo Facebook, é o mesmo WhatsApp. Então, basta dizer que Nicolás Maduro está preso justamente, que linearmente o mundo inteiro acredita que ele está preso justamente. E aí no Brasil a população inteira acredita que Trump é bom. Nunca houve tanto controle da informação como hoje, exceto
no país que se protegeu, que é a China, né? Então, esta homogeneização da ideologia com I minúsculo é uma dificuldade enorme das sociedades contemporâneas que no tempo da Primeira Guerra Mundial não havia para o caso russo. Porque havia lá França, Alemanha, Inglaterra, Itália se estapeando entre si com Bélgica e mais tanta gente junto. E países lá dos Balcãs. A Rússia escapou no meio dessa gente brigando entre si. Agora não. Nós conseguimos observar muito objetivamente os Estados Unidos no controle do mundo. Eu estou preocupado, Alisson, com o nosso tempo, porque a gente tem 15 minutos aqui. Essa conversa é muito interessante. Eu queria trazer o tema do Brasil novamente, né? Obviamente, quer dizer, a gente falou, o presidente Lula está lidando com um animal ferido, né, que busca manter a sua hegemonia pelos próximos 100 anos, como inclusive foi dito pelo Steve Bannon numa mensagem para o Jeffrey Epstein, né, dizendo o seguinte: não, o Xi vai cair e tal, e são mais 100 anos de hegemonia americana. A extrema-direita, que está no poder, ou não se sabe se em ascensão ou se em declínio no mundo, ela é parte de um projeto de manutenção da ideologia, da hegemonia estadunidense pelos próximos 100 anos. Nessa semana, o presidente Lula fez uma brincadeira. Ele falou: olha, se o Trump soubesse da minha consanguinidade com o Lampião, ele não mexeria comigo. Aí a gente fica pensando assim, quer dizer, uma bravata, uma provocação, uma sabedoria. O que será isso? Porque a gente pensa, o que vai acontecer com o Brasil? Pode acontecer com o Lula o que aconteceu com o Maduro, ou o Lula vai atravessar esse rio e o sistema americano vai colapsar? Obviamente que ninguém aqui é pitoniza, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas é muito angustiante viver nesse cenário de incerteza. Porque, assim, acabaram-se as certezas, né? Quer dizer, se a força prevalece, é o caos total, né? Então a gente não sabe, obviamente, quer dizer, se o Brasil vai chegar até 2026, se o Lula vai vencer ou não, ou se vencendo ou não, se isso também, quer dizer, tem continuidade em 27, ou se pode acontecer aqui o que aconteceu na Venezuela, né? É muita incerteza, é muita insegurança. E a China costuma dizer, Alisson, inclusive, que ela é como se ela fosse, vamos dizer assim, quer dizer, o polo de estabilidade no mundo, que de fato é, né? Porque ela conseguiu preservar o seu sistema econômico e o seu sistema político ao mesmo tempo. O mundo inteiro parece em desordem, né? Então, o que você diria nesse nosso encerramento aqui? Eu proponho uma leitura das peças da movimentação geopolítica naquilo que elas têm de estrutural, para não ficar na contingência de um governante, enfim, a boa vontade ou algo assim. Eu disse, Leonardo querido, numa das nossas entrevistas recentes mensais, algo que eu gostaria de explorar aqui e que eu vejo que não foi explorado até o presente momento e que para mim é um ponto decisivo. A Venezuela foi, no século XXI, o exemplo mais marcante de sociedade que se arrancou de uma dominação ideológica total para tentar escapar da dominação. Porque a Rússia também, enquanto União Soviética, mas a China havia feito isso no século XX. Não foi agora no século XXI que ela resolveu cortar laços ideológicos com o Ocidente. Já tinha feito isso com Mao Tse-tung, Revolução Cultural. O único caso que nós temos substancial no século XXI é o de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, é o caso do bolivarianismo venezuelano. Sempre tivemos, em 25 anos de século XXI, a medida de que a Venezuela tinha feito a operação de massas mais avançada, para não falar de coisas muito pequenas como o zapatismo, numa certa região, de um certo país como o México e tal. Pois bem, este modelo que é aquele que foi feito como mais radical, menos radical, obviamente, que qualquer país que fez revolução, mas era o que se tinha por aí, o Brasil e qualquer outro país do mundo periférico tem uma sociedade menos mobilizada ideologicamente do que a Venezuela. Então o Brasil tem uma dificuldade em face da Venezuela. O Brasil tende a gostar de ser explorado porque não entende que é explorado e acha, inclusive, que o seu explorador é o seu grande benfeitor. Ou seja, os Estados Unidos são a bênção do Brasil. Assim pensa um brasileiro. Um brasileiro rico e pobre. Ou pensa que é forte demais e a gente não consegue encarar. Algo assim. Mas, em via de regra, não quer brigar com o Pato Donald, quer ficar amigo do Mickey. Bem, então, nós temos uma coesão ideológica em relação ao capital muito forte e nós não temos uma mobilização popular, nem temos interesse numa
estrutura ideológica libertária. Nisso somos a menos. O que temos a mais que a Venezuela? Uma economia mais desenvolvida, mais sofisticada, com setores também que não são tão monopolizados como os venezuelanos, dos quais a riqueza principal advém do petróleo e da PDVSA. Então, por lá, quem coordena a PDVSA tomou tudo. Aqui no Brasil há uma espécie de múltiplos fatores e frações de classe que fazem com que a burguesia agrária tenha uma certa posição, a burguesia industrial tenha outra, a comercial tenha outra e a financeira tenha outra, e quase sempre confluem, mas de vez em quando não. Por isso que a burguesia agrária do Brasil quer o dólar alto, outras querem o dólar baixo e assim vai. Então, o que estou aqui dizendo é que o Brasil tem um grau de resistência maior que a Venezuela no nível da acumulação, porque foi de fato um país mais desenvolvido industrialmente, é maior, enfim, tem um mercado consumidor imenso, inclusive. É enfim. verdade. Então tem tudo isso. Ou seja, se beneficia também relativamente desse subimperialismo. Sim. Então, de algum modo, nós temos uma dificuldade e uma força em relação ao modelo venezuelano. Essa dificuldade é que nós somos muito mais submissos ideologicamente ao capital e ao imperialismo do que a Venezuela. Porque, inclusive, até agora na Venezuela não conseguiram rasgar totalmente o véu discursivo da ideologia, dizer assim, é isso mesmo, o bolivarianismo tem que acabar. Ainda continuam com esse jogo, enfim, o rei está nu, mas ninguém gritou ainda que o rei está nu. Está todo mundo fingindo que está todo mundo, enfim, lutando para que não haja a desintegração da luta chavista. E podem estar lutando mesmo, enfim, mas as forças são muito diminutas nesse sentido. O que se dá no Brasil é o contrário disso. Aqui é um povo gostosamente reacionário, gostosamente submisso ao imperialismo. Como se escapa disso? Eu diria que um país como o Brasil poderia ser uma espécie de laboratório de vanguarda mundial de uma tentativa de ruptura com o imperialismo. Essa tentativa de vanguarda se aproveita do que o Brasil tenha já efetivamente posto e acumulado em termos de forças produtivas e relações de produção. Ou seja, tem um mercado consumidor, tem uma estrutura mineral, uma estrutura agrária, uma estrutura de investimentos, de infraestrutura, tudo isto o Brasil tem suficiente para poder ser um peso no mundo. No entanto, nós não temos qualquer arranjo político para chegar a isso. Nenhum. Todo o nosso arranjo político é para tentar resolver migalhas disso. Manutenção do status quo. Uma certa organização a partir do que dá por aí sem fazer grandes mudanças. Pois bem, nesse sentido, então, o nosso ponto fraco é aquilo que eu tenho falado por anos a fio e juntos, você e eu, 247, junto comigo nessa caminhada, temos percebido. Para chegarmos no nível de uma contradição material que possa dizer, nós vamos nos industrializar ou vamos ser submissos ao comércio mundial e à finança? Nós vamos tentar romper com o imperialismo, vamos bater bola com China, Rússia, ou vamos bater bola com África, América Latina, quaisquer, ou uma combinação disso, o que fazer? Antes disso tem um problema imediato, e o problema imediato é o ideológico. Então não é por outra razão que eu passei todos esses anos dizendo o ideológico não é o centro final de um problema de contradição social, política e geopolítica. O ideológico é o imediato, porque sem ele eu nem chego no outro, eu nem começo a testar quais são as hipóteses. Quando alguém me perguntar, é melhor ao Brasil se associar com a China na industrialização, ou com a Índia, ou com a Rússia, ou com a África, ou com a América Latina, é quase uma pergunta que cansa de responder, porque ela não tem sequer possibilidade de dar resposta, porque a pergunta preliminar é, o Brasil quer se industrializar? A pergunta primeira é essa. Se em querendo, aí vem a planilha, aí vem o cálculo, aí vem a conta. Mas a pergunta básica é, não queremos. E por que não queremos? Não adianta ficarmos aqui na hipótese de que com a China trocamos X por Y, a Índia Z por alfa, ou algo nesse sentido. A grande dimensão é como se organiza uma sociedade em termos de querer um outro horizonte. E aí é aquilo para o qual eu vou concluir essa reflexão, dizendo que é talvez o que haja de mais avançado no conhecimento mundial a respeito, para que uma ideologia possa ser trabalhada, mudada, possa ser desenvolvida. Nunca, jamais, ela foi moldada dizendo-se, você está errado, este modelo ideológico, e vamos para outro. Isto que é, você está errado, queremos outro, seria a operação pelo não. O que é a operação pelo não? Pelo negativo.
Então, Brasil é um país colonizado pelo imperialismo, é um país submisso, não seja submisso. Então, esta voz de comando, não seja submisso, é uma voz que, em termos de estrutura de como funciona a ideologia, Althusser descobriu que a ideologia está no nosso inconsciente. Nós não sabemos que somos isso. Isso é inconsciente em nós. No inconsciente, descobriu Freud, descobriu Lacan, descobriu Althusser, não existe a palavra não. Então, não seja X equivale a dizer para uma criança, não chore. A palavra que está sendo dita é choro. Sim. Chore, chore, não chore, tanto faz. É choro, o assunto é choro. Então, quando dissermos a um país como o Brasil, não seja imperialista, nós não saímos do lugar. A grande dimensão, e essa talvez seja a descoberta mais decisiva em termos de horizonte científico do marxismo e do conhecimento crítico contemporâneo, é que a mobilização de uma sociedade em termos de transformação ideológica deve ser algum sim. É aquilo que Althusser chama de positividade da ideologia. Não existe nenhuma ideologia do mundo que seja em negativo. Nenhum país do mundo se organizou, nenhuma pessoa se organizou para dizer assim. Por exemplo, se alguém pergunta, eu vou dar esse exemplo para que fique bem claro às pessoas. Se eu chego aqui e pergunto qual é seu nome, você jamais na vida, Léo, vai me dizer assim, eu não me chamo Samuel Weiner. Enfim, essa questão não é uma questão que organiza a sua vida. Claro, Enfim, claro. Você vai dizer, eu me chamo Leonardo Atush. Ou seja, um ser humano no inconsciente, ele é uma positividade. E é verdade que Leonardo Atush não é Samuel Weiner. São duas pessoas, embora a gente possa dizer, um é o elemento representativo do outro no século XXI. Para dizer isto nos seguintes termos. Um país como o Brasil, ele não é simplesmente um não de alguma coisa. Ele tem que ser algo. O que ele quer ser, né? O que ele quer ser. E toda vez que nós operamos simplesmente para dizer nós não devemos ser neoliberais, nós enxugamos o gelo. Porque esta dimensão, nós não devemos ser neoliberais, não canaliza nada. Por isso mesmo, quer dizer que o grande elemento organizador da eleição presidencial de 2026 não deveria ser um plano para os próximos 4 anos. Deveria ser um plano, pelo menos, para os próximos 20 ou 30 anos. Gerações. Um Brasil 2050, porque se não for, não vai mobilizar ninguém. E daí que o que eu tenho buscado em todos esses anos, estabelecer e consolidar, é uma dimensão da palavra que consiga congregar o nosso povo em termos de transformação de mundo. Muito dificilmente as pessoas se mobilizam por um não. Então, toda a dimensão que nós temos aqui, de que não somos isto ou não somos aquilo, chega até a esquina. E qual é a palavra positiva? E, no nosso quadro de sociabilidade, somente algo que nos dê orgulho, que nos dê vontade de poder ser um país no mundo positivo, soberano, com pujança, nós conseguimos ter. Esta palavra nunca é o conteúdo final. Lenin já ensinava, não se deve falar para um dia de revolução simplesmente coisas como socialismo, transição do capitalismo ao socialismo. Ele dizia pão, terra e paz. Por enquanto, ele dizia 3 palavras. Por enquanto, só quem fala coisas que despertam o interesse do povo tem sido a direita. E o que ela fala é errado, porque ela fala família, Deus, coisas assim. Deus, pátria, família. Deus, pátria, família e adjacências. A esquerda liberal do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo, fala palavras em negativo. Não à opressão, não à dominação, coisas dessas. Fala um pouco de igualdade também, enfim. Sim, só que essa igualdade sempre é pensada não na promoção de alguém, mas em bloquear quem venha a cercear essa liberdade. Então ela passa a ser quase que um punitivismo da igualdade ou da liberdade. Então nós efetivamente temos uma tarefa imediata que é fazer com que o povo compreenda que uma leitura de mundo contra o imperialismo, em favor de uma soberania mais efetiva, política, econômica, militar, ideológica, represente também um gozo, uma possibilidade de felicidade. Então, simplesmente chegarmos às palavras de ordem que possa dizer amanhã eu viverei com mais gozo que hoje. Amanhã eu viverei com menos punição, com menos repressão, com mais disponibilidade industrial, econômica, militar, soberana. Então nós precisamos descobrir o que mobiliza este afeto de alegria hoje. Isso aí você poderia encontrar em palavras usadas pela direita. Prosperidade, liberdade. E nós
devemos perceber, a direita não entrega nenhuma delas. Não, a gente sabe que ela não entrega, mas... Eventualmente nós devemos arrancar de quem conspurca os desejos do mundo o canal e o caminho dessa esperança. Então, aquela palavra que puder gerar ao nosso povo a verdadeira possibilidade de organizar o caminho da esperança é a palavra que levanta o povo. Então, nós devemos nos dirigir a essa pessoa de direita, essa pessoa da vida banal, da ideologia, e dizer a ela: você quer salvar a sua família? É uma casa, é um emprego, é uma capacidade de vida que dê condições a você e a sua família. Se nós tomarmos este horizonte ideológico para uma luta progressista, é nessa base que nós fazemos a sociedade avançar. Então eu diria, essa gente que hoje acaba sendo a inimiga de ideias progressistas, na verdade é a raiz e a base para um horizonte ideológico a partir do qual a gente consiga transformar a sociedade. Eles também querem, na verdade, o avanço, só que eles estão indo pelo caminho errado. É isso, Alisson. Muito obrigado a você. A gente está completando aqui 1 hora de gravação e vamos fazer depois mais reflexões aí sobre o futuro do Brasil e do mundo. Obrigado, Leonardo, querido. Muito Obrigado obrigado. a você. Valeu. Até a próxima.